Digital Circus é uma série animada criada por Gus Worth e a equipe Glitch. Ele é uma comédia sombria, psicológica, sobre personagens que estão em um circo digital e querem sair de lá. E como toda série que faz sucesso, os fãs têm o costume de criar teoria meio doida sobre. E é sobre isso o vídeo de hoje. Todos os personagens têm problemas que afetam seus relacionamentos com os outros, como o Jax sendo valentão para afastar os outros, o trauma da Agatha sobre sua mãe, a clara depressão da Gangle, a ansiedade da Pomni e etc. A ideia que geralmente temos é que esses problemas aparecem quando eles vão para o circo ou que eles têm isso em comum por coincidência, e ao irem para aquele lugar bizarro, suas adversidades são ampliadas por causa do desconforto de estarem presos em um lugar estranho e serem obrigados a irem em aventuras bizarras e traumáticas. Por acaso, eu já tenho um vídeo falando sobre os maiores traumas do Digital Circus, vou deixar nos cards para você assistir depois. Continuando, mas, e se ao invés de ser uma coincidência, o circo procurasse de forma consciente por pessoas emocionalmente vulneráveis, se inserir de forma proposital na vida de cada um para levá-los àquele lugar, já que tem uma teoria sobre quando as pessoas do circo são abstraídas, rapidamente são substituídas por outra, seria difícil manter essa rotina de abstração e substituição tão ativa se não for escolhendo os participantes. Agora, por que eles devem ter problemas psicológicos, eu não faço ideia. No começo do episódio 3, o mistério da mansão Mineral, todos estão rindo e brincando sobre o rosto da Pomni mudar de cor quando ela aprende a respiração. Eles estão de boa juntos. Gangle está tranquila desenhando, Agatha está relaxada, Jack está fazendo brincadeiras leves e até Zuba parece confortável para interagir ali, mas é só Caim aparecer para a paz acabar. Agatha fica tensa, Jax volta a ser babaca, Pomni parece querer fugir e Zubo realmente faz isso, que indica que o elenco solo se dá muito bem, mas é só esse maluco chegar, tudo desandar. É como se ele fosse uma espécie de pai emocionalmente abusivo. Nesse mesmo episódio da mansão, enquanto a turma é empurrada para uma aventura de terror, Caim vai atrás de Zubo para entender o porquê dela não querer ir com os outros. Ele tenta consertar seus problemas de comportamento, mas se recusa a reconhecer que ele mesmo é o problema. Além de estourar quando Zubo critica suas aventuras e demonstra o poder que detém como argumento, acho que qualquer um já passou por isso uma vez na vida. Ele realmente parece ignorar os próprios defeitos e obrigar a todos a fazer o que ele quer, sem se importar com o que eles realmente querem. Os personagens do circo têm formas distintas e curiosas que lembram brinquedos infantis, então, teoricamente, quando alguém entra no circo, ele ganha a forma do seu brinquedo favorito de quando era criança, começando pela mais óbvia. Agatha é uma clara inspiração da Ragged Ann do filme de 1977, Ragged Ann e Andy, a musical Adventure. Pomni pode ser aquelas caixinhas de palhaço que tu gira a manivela pro bichinho sair. Seria engraçado se Jax dormisse com um coelho de brinquedo e seus colegas fizessem piadas por isso. Kingo e Queener são os mais óbvios, já que são peças de xadrez. Gigon provavelmente não tinha brinquedos por ser pobre demais, então brincava com fitas das suas próprias roupas. E as máscaras são mais no sentido metafórico, dela sempre esconder seus sentimentos de tristeza atrás de um sorriso falso. Agora Zubo era o tipo de criança que dava trabalhos pros pais, sempre estragando seus brinquedos e os transformando no Frankenstein bizarro. Dito tudo isso, tá confirmado. Zubo é o Sid de Toy Story. Teoricamente, Kingo e sua esposa são os programadores do jogo. Caim é uma IA programada para ser o anfitrião, que agora está criando consciência, assim como Gumigu no episódio 2, além do NPC recorrente que permanece no circo. O resto são jogadores comuns que ficaram presos ali. Cebola. Ele pode ser um erro que nem devia estar ali, além de ser quem aprisionou a todos no circo digital. Ele aparenta ser um secundário inofensivo, mas pode ser quem controla as cordas do Caim, pode ser ele quem realmente dita as fases do jogo, e como uma falha acaba agindo de má intenção, algo que reforça os dois estarem ligados é que Bolha mostrou falhas, como falar ao contrário e dizer palavrões do nada, e pouco tempo depois, a IA do Caim também começou a bugar. O jogo pode ter sido feito com temática de criar sua própria aventura, o que indica isso é a caixa de sugestões, cuja maioria se diverte bem mais nelas do que com as aventuras de Caim. Em resumo, o Bolha é uma falha que domina o jogo, controla o Caim e mantém os jogadores presos.
sabemos que os habitantes do circo têm um limite pessoal que os separa da abstração, mas qual o padrão dos personagens que passam por isso? No episódio piloto, Kingo diz que não vai visitar o Kaufman porque da última vez ele só falava da saída. No 4, Gengo comenta pra Zuber que ninguém quer mais conversar com ela. E no 5, vemos que a Hagatha ficou sozinha sem um grupo fixo, ficando mesmo que só por um tempo isolada. Então a resposta pode ser o isolamento. Segundo a Hagatha, as aventuras devem manter sua mente ocupada e não pirar com o pensamento de não ter saída. Então, se isolar pode ser como uma sentença de morte, já que sozinho os pensamentos se concentram na maluquice que é o circo e no pânico de estar preso, possivelmente para sempre. Então, se ninguém quisesse passar tempo com você ou conversar fora das aventuras, o que começaria a acontecer? Sabemos que no circo Jax é um coelho, mas e na vida real? Diferente dos outros que são humanos, talvez ele seja na verdade um gato que de alguma forma foi parar no jogo. Como prova temos, quer matar tudo que vê e até a forma que morde o Jax malvado, odeia ser vegano, não liga pra nada e tem medo do milho assim como os gatos de pepino, e até a forma que ele pula. Eu particularmente não acredito nisso, até porque na sinopse da Netflix está escrito que todos são humanos. Coloquei apenas de meme porque seria bem engraçado se estivesse correto. Quem entra no circo pode não ser sua versão real, mas sim uma cópia da consciência deles. Então você nunca teria pisado no circo, mas uma cópia da sua consciência permanece presa. Isso implicaria que seria impossível sair do circo, já que seu eu real está vivendo a vida normalmente. Isso explicaria por que eles não precisam comer, beber, dormir ou ao menos respirar para sobreviver. Isso pode ser o grande plot twist da série. E pior ainda, ninguém sente sua falta e muito menos está à procura de você. Quando a Pomini chega no circo, por algum motivo ela esquece seu próprio nome. Segundo Caim, isso acontece com todos que entram no circo, já que não se tem controle sobre a própria mente. Que teoria é sobre isso mesmo? Talvez a saída pro circo seja lembrar do seu nome verdadeiro, além das letras no quarto da Pomini, que desembaralhadas podem formar o nome real dela, obviamente eliminando alguns cubos para desvendar a charada. Algo que para mim reforça demais essa teoria é a própria palavra Pomini, porque em russo isso significa lembre-se ou não se esqueça. E sabemos muito bem que se tratando de Amazing Digital Circus, nada é por acaso. Alguns acreditam que os personagens não são humanos, mas sim uma cópia da sua versão real. Porém, se ao invés disso eles forem teletransportados, se analisarmos a mesa, vemos que ela está vazia. Possivelmente porque o VR teletransportou os corpos para o circo. Mas então, por que o headset está na mesa e não no chão? Até porque ela mesma disse que achou o VR num lugar abandonado. É claro, se levarmos como verdade que esse óculos foi o que a Pomini colocou. Enfim, ele estaria na mesa porque eles estão sendo enviados para o circo de forma intencional. Então quando eles se vão, alguém junta o headset e o deixa de lado. Outra teoria interessante é que o Digital Circus é um software de simulação, mas ele também podia ser o desktop do PC que vimos no episódio 1. Mas claro, ainda sendo uma simulação, quando Pomini e Gumigu passam dos limites do mapa, os modelos de NPC que estão lá são só relacionados à região dos doces. O trambolho do episódio 1 não estava lá e nem os outros NPCs do circo. A resposta para isso seria porque o mundo dos doces é um aplicativo dentro do computador, então quando Caim abre um portal, ele na verdade está abrindo o aplicativo. Outra prova é que o PC que o circo está sendo executado é muito antigo. Se em volta do circo tivesse diversos mundos, um PC desses não iria conseguir rodar um jogo de simulação tão grande, sem ao menos ficar lagando. Em teoria, o Caim instala os aplicativos no PC e exclui ao fim da aventura. Caim obviamente sabe quem é a pessoa e quem é o NPC, então o real motivo dele ter explodido o Gumigu seria para não deixar nenhuma parte do app dos doces no computador, para simplesmente economizar memória. Sobre o que a Hagatha disse dele reutilizar personagens, isso seria para economizar espaço de renderização. Se o personagem não travou nem nada do tipo, ele sabe que o PC é potente o suficiente para rodá-lo, então reutilizá-lo seria para não ter um banco de dados de modelos muito grande. Estranhamente, Kingo tem muito conhecimento sobre aquele mundo digital. Por exemplo, quando ele explica ao Jax o conceito da comida naquele mundo, o motivo dele saber essas coisas é porque foi ele mesmo quem criou aquele lugar. Logo, como foi quem projetou, saberia essa informação mesmo que de forma inconsciente. O elenco tem mecanismos de defesa e peculiaridades que evoluíram em resposta ao ambiente, como a positividade da Hagatha quando na verdade está quase perdendo o controle, ou o fato do Jax ter abandonado sua moralidade por saber da falta de consequências para suas ações. Kingo só é doido mesmo. Ele é alguém esquecido, delirante, está sempre com medo. Ele
Ele é estável fisicamente, mas tem uma boa estabilidade emocional. Os personagens que enlouquecem no circo acabam sendo levados pela abstração. King está lá há mais tempo que todo mundo, mas não parece se importar com isso, provavelmente porque está confortável ou já se acostumou com a situação. Além de ser o único, uma conexão com outra coisa, que seria a Queener, os outros não têm conexão com um dos outros personagens. King pode ser uma auto-inserção do criador do jogo, ou só como ele personalizou seu personagem. Se for ele mesmo o criador, King pode ter entrado naquele mundo para testar a jogabilidade e encontrar bugs, mas acabou programando errado a saída do jogo e, por consequência, ficando preso no circo. Cain disse que foi ele quem errou na programação de saída e que esqueceu de colocar alguma coisa atrás da porta, mas isso não é verdade porque ele é uma IA e faz parte do jogo. Então é provável que King tenha contado essa história para ele assim que entrou no jogo e a IA tomou para si para explicar sobre a porta de saída. Por último, Queener pode ter ido junto do King para testar o jogo, ou pode ter entrado lá quando seu marido sumiu, mas infelizmente ficando preso naquele lugar bizarro. Essas teorias foram as mais interessantes que encontrei por aí. Se conhecer outra boa, deixe aí nos comentários. É isso, dê um like se gostaram, se inscreva se quiserem. Obrigado por assistir e tchau!